dia, gente. Acabei de acordar. Então vamos lá mostrar o meu dia a dia. Hoje é um vlog mostrando como é o meu dia. Um dia de cristã. Bom dia, gente. Como vocês podem ver, acabei de acordar. Estou abrindo a janela. Essa barulheira. Tem resto de batom na boca. E esse é mais um vlog, vou mostrar pra vocês o meu dia a dia. Eu sei que muitas pessoas gostam desse tipo de coisa. E isso atrai as pessoas pra presença de Deus. Que Deus abençoe vocês e espero que vocês gostem. Olha o dia como estava lindo quando eu acabei de acordar. Estou narrando pra vocês. Um dia lindo. Então vamos passar um dia comigo, escovando o dente, né? Vamos acabar de acordar. Ela apareceu aqui a doida aí. Acabei de cavar o dente. Primeiramente, como costume, né? Eu tomo água antes de tomar café. Bastante água. Estou escutando aqui um fundo musical cristão. Logo de manhã para nos fortalecer. Eu vou fazer meu cafezinho aqui. Uma cortina balançando. E é isso. Vamos com força nessa manhã. Que eu coloquei o fundo gospel para vocês verem no celular, como de costume, para tomar meu café da manhã. Então vamos lá, né, fazer o cafezinho, fervendo a água. Não reparem no fogão, depois eu vou dar uma limpadinha, acabamos de acordar. Ali a caneca, minhas coisinhas para fazer o café, a canela, o copo, a colher. O céu está lindo, o dia está lindo, ensolarado. Então bora lá, né? Vamos fazer o café, ouvindo louvor alegre na presença do Espírito Santo. Vamos acompanhar comigo o meu dia. Jogando água, coando o cafezinho, escutando louvor, meditando, falando com Deus. Mas é lógico que o meu dia não poderia começar com o melhor louvor que eu amo, né? Ousado amor de Deus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante. Aqui estou colocando mais um outro louvor que eu gosto para preparar o meu café. E vou fazer o meu pãozinho, que é o ovo, farinha, é o que eu estava falando no vídeo. Ovo, farinha, mais algumas coisinhas para me comer. Não tenho frescura nenhuma para comer. Aquilo que Deus me dá, eu sou grata, muito grata. E aí eu falando como fazer o pãozinho. Lá vamos nós. 3 ovos. É o meu dia a dia, né? Blog. 3 ovos. E mais um ovo. Mexe, 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 mexe. Mexe bastante. É o meu dia a dia, não é uma receita para vocês de bolo. Fubá, farinha de trigo, açúcar,
servidos. E aí está pronto o meu cafezinho da manhã, que amo muito, muito, muito mesmo. Pãozinho com canela por cima, cafezinho. E vamos embora continuar. Tomei café, agora eu vou dar uma organizada na cozinha, né? Porque ninguém merece. É uma casa simplesinha, como vocês podem ver, pra glória do nome de Jesus, graças a Deus. Tem uma casa, agora eu vou lavar essas louças aqui, né? Pelotada, dar uma organizada aqui. A baguncinha que eu fiz. Limpar o fogão, o chão. E está um dia bem bonito lá fora. Consigo me gravar assim, né? Fazendo as coisas eu quero que vocês vejam junto comigo. Vamos limpar a casa junto comigo, né? Um diário de uma cristã. São mulheres virtuosas. Mesa arrumada, agora vamos limpar o fogão, que tá parecendo um lixão, né? Ninguém merece. E aqui minha casinha arrumadinha, né? Acabamos, ufa! Limpa arrumadinha, pia arrumadinha, da passa pingando, acabei de enxugar. Tudo limpinho para a gente fazer o devocional, fazer uma caminhada. Está tudo muito bonitinho, 8 horas da manhã. Oi, gente, olha eu aqui. Eu dei uma arrumadinha aqui pra mim poder caminhar, uma caminhada diária, né? A gente não pode ser sedentário, temos que cuidar do templo do Espírito Santo. E eu vou gravar aqui com vocês, ó, meu look, o cabelo preso, tudo simplesinho, ó. Que eu vou colocar de pé pra vocês verem. E vamos lá, né? Caminhar e falar sobre Deus. Gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui passando protetor solar por causa desse sol que tá afetando o olho. Então, pra não começar a ficar vermelha e começar a dar queimaduras, eu vou passar o protetor rapidinho pra eu caminhar. Mostrei pra vocês aí qual é o protetor baratinho. E temos que se cuidar, né, mulheres? Nós estamos na idade, nós precisamos cuidar da pele. Claro que não podia faltar água. Olha que solzinho, gente. Lá vamos nós caminhar e tirar o sedentarismo. Olha uma igreja aqui. Eu vou gravar a trajetória, porque depois eu vou editar, vai ficar legal. Ai, socorro, sai do meio da rua. Então, gente, vou contar meu testemunho pra vocês enquanto eu caminho. Vocês sabem que o meu testemunho é assim.
quando eu tive um verdadeiro encontro com Deus, eu fui preenchida, né, com batismo com o Espírito Santo. E isso marcou a minha vida, marcou, porque era isso tudo que eu precisava, tudo que a minha alma precisava. Eu buscava isso nas amizades, nos amigos, nas famílias, mas eu nunca encontrava. E eu sempre procurava isso nos amigos, nas famílias, e nunca encontrava. Mas quando eu tive o verdadeiro encontro com Deus, no batismo com o Espírito Santo, foi quando eu fui preenchida por Deus. E isso mudou totalmente a minha vida, transformou a minha vida. Eu consegui sentir a paz que eu precisava, eu consegui ser feliz, eu consegui ter a força que eu precisava para viver. Eu não tinha forças, eu não conseguia ter objetivos futuros para crescimento espiritual. Eu tinha uma mente de uma jovem, de uma menininha, né? De uma menininha que não tinha planos de crescimento, apenas viver nas aventuras do mundo, viver para o mundo, sem crescimento espiritual nenhum. Mas quando eu vim para o Senhor Jesus, eu tive esse verdadeiro encontro. Mas tudo começou lá na minha infância. Eu fui uma criança muito triste, uma criança muito vazia, e eu sempre estava me sentindo solitária, me sentindo sozinha. Por mais que às vezes eu tinha amizade, eu sempre me sentia sozinha. E eu sentia falta do amor das pessoas. Eu pensava assim, a culpa é das pessoas. Mas não, era a falta do Espírito Santo, de se encher do Espírito Santo. E eu não sabia, por mais que eu era cristã, eu ia para a igreja, não sabia. E como uma criança, né, vai discernir uma coisa dessa, só por Deus mesmo. Então, eu ia para a igreja, frequentava a igreja, até que eu comecei a clamar a Deus, porque eu não aguentava mais sentir aquele vazio dentro de mim. E eu comecei a buscar a Deus na minha infância. Foi uma infância muito sofrida para mim. Por mais que eu nunca passei fome, meus pais sempre cuidaram de mim. Mas eu sentia sempre aquele vazio. Para mim, aquilo ali era o terror. Eu podia ter tudo, mas aquele vazio na minha alma me matava, me fazia ser infeliz. Mas Jesus sempre estava lá comigo na minha infância. Ele conversava comigo, mas tinha algo que deixava eu ser vazia. Por mais que eu sentia a presença dele, ainda não estava sendo completa por ele. Eu precisava de mais. Eu encontro verdadeiro com Deus. E minha infância foi assim. Eu quase não tive infância, né? Eu quase não vivia brincando, eu vivia mais chorando, com tristeza no meu coração por causa das minhas crises de ansiedade, dos vazios que eu sentia. E muitas vezes eu era internada, sabe, na emergência, né? Na emergência. E os médicos nunca detectavam o que eu tinha, né? Muitas enfermeiras chegavam a falar assim pra minha mãe que eu não tinha nada, que era mimada, que era coisa da minha cabeça. Sabe, de puxar minha orelha e eu deitada em cima de uma maca, passando mal, com síndrome do pânico, com crises fortes, achando que eu ia morrer. E a enfermeira falar que era frescura minha e começava a me humilhar, sabe? Eu muito triste, querendo solução, porque a síndrome do pânico que eu tinha era muito forte, o inferno me atacava com muita força. Era uma batalha espiritual muito grande, que eu não sabia explicar, ninguém conseguia explicar o que era. E era batalha espiritual porque eu era uma criança escolhida por Deus, ungida, né?
E isso faz com que o diabo te ataque com força. Então eu tinha crises muito fortes, muitas vezes ficava 24 horas de síndrome do pânico, não passava, por causa que era o inferno me atacando. Então quando eu ia pra UPA, sem saber o porquê na época, que eu sou do anos 90 e não tinha muitas essas tecnologias, as pessoas não tinham muitas informações. Então eles falavam que era coisa da minha cabeça, que era frescura, e muitos falaram que era mimada, criança mimada. E muitas vezes minha mãe colocava eu de castigo, porque eles não sabiam o porquê que era mimada, se eu queria atenção. E eu gritava pra Deus pra morrer. Vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso. Esse meu testemunho vai ajudar. Deixa eu passar o som aqui, que não dá pra ouvir nada. E esse vazio e essas crises começavam a aumentar, eu não sabia por quê. Eu pedia pra Deus pra morrer. E aí eu comecei a frequentar a igreja, né? Uma igreja começava a ensinar sobre o Espírito Santo. E eu comecei a prestar atenção com todo o coração, toda a sede, sabe? Uma criança de 7 anos prestando atenção, porque eu queria receber a tal paz que todo mundo falava. Que eu cheguei a ligar a TV, né? A TV falava lá, as propagandas, ai, quem quer receber o Espírito Santo vai receber a paz que tanto precisa e nunca mais vai sentir esse vazio, vai ser feliz. Eu fui até uma obreira da igreja na época, perguntei como faria para receber o Espírito Santo. Deixa eu gravar aqui pra vocês. Os matos. E ela me orientou, disse que eu tinha que fazer. Ficaram admiradas, né? Falaram, nossa, uma criança de 7 anos querendo saber como receber o Espírito Santo. Como receber o batismo com o Espírito Santo. E aí elas me ensinaram, eu comecei a jejuar e fazer. Só que eu não entendia muito, né? Porque elas falavam assim, você recebeu? E aí? Eu falava, não, eu falei, mas como que sabe que recebeu? Eu falei, você não precisa sentir nada. Eu falei, como que eu vou ter certeza se eu não tô sentindo nada? Aí elas riam, porque eu era uma criança, não entendia, né? O que era receber o Espírito Santo. Tava aprendendo. E aí eu desisti. Falei, eu vou tirar da minha cabeça porque eu comecei a ficar triste, que Deus não me amava, porque eu não recebi. E continuei minha vida normal. Aí, na minha fase adulta, me desviei da presença do Senhor Jesus por causa do vazio que eu tinha. Mas na minha infância, gente, eu me lembro que eu comecei a buscar nessa época que eu perguntei para as obreiras como buscava o Espírito Santo. E eu comecei a ser cheia do fogo do Espírito Santo. Eu comecei a queimar com o fogo do Espírito Santo. A queimar com o fogo do Espírito Santo, ser queimada. Nossa, mas queimava tanto que eu cheguei a perguntar para o obreiro. Eu falei, obreiro, o que é isso que eu tô sentindo? Esse fogo que não, nossa, mas queima tanto que dá vontade de sair falando com todo mundo, dançando e no meio das pessoas do culto e conversando e abraçando. E ele não me explicou porque ele achou que por eu ser uma criança que eu não ia entender. Aí tá, e Deus começou a falar comigo, começou a explicar pra mim, falar assim, sou eu. Aí eu comecei a ficar muito feliz, falando, nossa, eu sou amada, eu sou notada por Deus. Então aquele vazio começou a sumir de dentro de mim. Começou a melhorar e aí eu quis mais. Eu comecei a frequentar a igreja, comecei sempre. E sendo cheia cada vez mais do Espírito Santo, sendo uma pessoa muito, eu senti uma alegria muito grande. E aí, aqui é a praça, gente. E aí, gente, eu me senti uma criança muito feliz e amada. Eu não queria parar de buscar mais. Mas eu não tinha mais companhia, não tinha com quem ir, né? As pessoas que iam comigo tinham parado. Então eu comecei a ficar assim, na mesma. Começou a voltar as crises de ansiedade, vazio, tristeza. Ouvia a voz de Deus, mas voltava as crises de síndrome do pânico e de ansiedade. E aí eu comecei a me desviar. Isso passou anos e anos, né? Aos meus 18 anos me desviei para preencher esse vazio que eu tinha na minha alma. E fui me envolvendo assim, não assim profundamente, porque eu tinha uma temência ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele dava uma temência tão grande no meu coração por amor, eu não conseguia me entregar assim de corpo e alma para as coisas do mundo. Eu experimentava tipo assim, bebida, droga eu nunca experimentei, mas bebida, assim, uma vez ou outra, uma festa. Mas sempre quando eu ia dava alguma confusão, eu já era sinal que não era pra mim ir. E
eu me desviei. Aí, não parou por aí. Eu tinha uma parte que me chamava pelo lado satânico, ocultismo. E eu sentia vontade de me vestir todo de preto, né? Com meus 18 anos. Eu sentia vontade de ser satanista. Eu sentia vontade mesmo de, saber aquelas mulheres, imagina, depois eu vou pôr aqui a imagem, que tem um chifre assim, tem o olho todo preto, cheio de tatuagem no corpo. Satânico mesmo, é assim que eu tinha vontade de ser. Mas, a temência do Espírito Santo, que ele colocou no meu coração, fazia com que, gente, eu acho que vou parar aqui pra gravar de frente pra vocês. E aí eu tinha vontade de me vestir aquelas mulheres satânicas mesmo, do olho todo preto, assim, tá, olho de preto com aquela... Eu deixo a imagem pra vocês verem. Começava a vir esse desejo, até que eu escutava a voz do Espírito Santo falava assim pra mim: não faz isso não, não faz isso não. Eu tinha uma tendência muito grande, então eu sentia assim que ia ser muito fatal, a ponto de destruir a minha vida e destruir a minha família. Então eu acabei ouvindo a voz do Espírito Santo. Eu tinha temência no meu coração, mas não sabia por que vinha esses desejos no meu coração. E aí passou o tempo, eu falei, tá, então eu vou tentar preencher esse vazio que eu não sabia que era vazio, que eu queria ser feliz. Assim, eu comparava a felicidade das pessoas nas religiões, naquilo que elas faziam. Então eu queria experimentar cada religião para ver se eu preenchia o vazio da minha alma. Então eu fui testar a religião Wicca, né, primeiro. E aí eu comecei a pesquisar sobre a religião, sobre bruxaria, como funcionava. E eu comecei a me envolver com isso, mas não fazer bruxaria para as pessoas, mas me envolver assim. Quando você lê, você já está sugando essa energia para você. Você começa a sugar essa energia para você. E eu comecei a atrair os espíritos para mim. Eu comecei a passar muito mal a ponto de achar que eu ia morrer. E eu cortei de vez e falei, não, Deus me perdoa, nunca mais vou fazer isso. Tá, só que aí eu procurei outra religião. Aí eu comecei a me envolver com as coisas do espiritismo, do budismo. Eu não lembro mais, enfim. Aí a última foi a Umbanda. Não cheguei a frequentar terreiro de Umbanda. Eu tinha vontade do Espírito Santo, eu colocava uma temência muito grande dentro de mim, ele não deixava. Não é que eu não lembro brigar, falava, não, você não vai. Eu sentia temência, assim, por amor, eu falava, não posso fazer isso. Eu marcava de ir nos terreiros, eu sentia vontade, já estava decidida a me converter à religião Umbanda, mas eu já estava meio envolvida. Só faltava apenas assim, eu mostrar para o público que eu era dessa religião. Eu me vestia de cabelo vermelho, todo de preto. Eu me incorporava assim às entidades. Eu ouvia elas, enfim. E aí eu decidi a me entregar de vez. Foi quando começou uma guerra muito grande contra a minha vida. Jesus lutando contra mim para não deixar. Aí eu tive um acidente de moto, quebrei o pé e comecei a perder tudo, perdi relacionamento, perdi moto, perdi tudo. E tudo de uma vez, sabe, envolvido com família. E as nossas atitudes também prejudica, né? Prejudica a nossa família, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas escolhas. E aí começou aquela tribulação, aquele alvoroço, e eu comecei a perder tudo, e eu comecei a ter pensamentos de suicídio. E eu falei, agora eu vou se matar, vou tirar minha vida, porque Deus não me ama, ninguém me ama. E é isso, o diabo tava falando na minha cabeça. Até que eu escutei a voz do Espírito Santo, eu tava decidida já, falava, hoje eu vou tirar minha vida. E o Espírito Santo falou assim na minha cabeça, não é você. E eu falei assim pra ele, se é o Senhor que tá falando comigo, se não sou eu, então me prova que me ama. É a última chance que eu te dou, senão eu vou embora. E eu sei pra onde que a minha alma vai. Eu tava decidida. Aí eu falei assim, já sei uma coisa. O Espírito Santo me orientou, uma coisa que eu devia fazer para ele me provar o amor dele, que era fazer uma aliança com ele, se batizar nas águas. No mesmo dia que eu estava tentando se matar, Deus falou comigo no outro dia, eu já procurei a igreja, o pastor, ele me orientou para se batizar. E no mesmo dia assisti o culto, eu já fiz aliança com Deus. Antes de batizar nas águas, eu recebi o batismo com o Espírito Santo durante o culto. Depois eu fui me batizar nas águas, fui selado com o Espírito Santo. E aí eu fui preenchida com o amor de Deus. Eu recebi aquilo que eu precisava. Então, o amor de Deus e a presença de Deus faz totalmente a diferença na vida das pessoas. As pessoas não conseguem ser felizes totalmente sem a presença do Espírito Santo. Às vezes ela não consegue ter
tudo aquilo que ela precisa também sem a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo flui naturalmente dentro da pessoa, nos materiais, na vida, em todas as áreas da vida dela. Então, quando ela não tem o Espírito Santo, ela pode ter bens materiais, às vezes não vinda de Deus. E isso faz com que ela não seja feliz. Ela se envolva, se afunda cada vez mais na fama, na bebida, nas festas, na droga, nos vícios, enfim. E isso só vai nos afastando de Deus e nos dando a condenação eterna, nos levando para o inferno. Consegui ser uma pessoa feliz dessa forma, recebendo a presença do Espírito Santo. E não é só receber ou não aceitar o Espírito Santo, mas é receber o batismo com o Espírito Santo juntamente. Eu tinha tanta sede, mas tanta sede, que Deus me batizou com o Espírito Santo. Ele me deu, Ele quis me abençoar. E é isso que você precisa fazer para você ser uma pessoa feliz, uma pessoa próspera, para você ter tudo aquilo que você precisa. Não adianta nada você ter tudo se você não tem a presença do Espírito Santo, se você não é cheia do Espírito Santo. Você precisa ser cheio para ser uma pessoa feliz. Continuando, depois que eu tive esse verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, batismo de fogo que veio com força, queimando tudo, foi quando eu consegui escutar a voz de Deus, sentir o amor de Deus, sentir amada, sentir preenchida. A vida fez sentido. Falei, eu estou viva, eu sou amada. Ai, como o sol é lindo. Ai, como a vida é linda. Eu quero viver, eu quero alegrar as pessoas. Eu senti a vontade de abraçar as pessoas, de dar o amor de Deus para as pessoas, para falar de Deus para todo mundo, gritar: Deus existe, Deus é amor. Você precisa buscar a Deus. Deus, Ele vai te abençoar. Deus te ama. Deus não é o que as pessoas falam. Deus é um pai, Ele não é carrasco. E é isso que aconteceu. Eram muitas mensagens no WhatsApp, enfim, contando meu testemunho. E quando a luz raiou em mim, como esse sol está no meu rosto, as minhas crises de ansiedade começaram a sumir. Eu tinha percebido isso na minha infância, que quando eu buscava a presença, sumia assim, diminuía as crises de pânico e ansiedade. Não totalmente, mas sumia um pouco. Mas quando eu recebi o batismo do Espírito Santo, comecei a buscar intimidade com o Espírito Santo, as minhas crises de ansiedade sumiram. Foi sumindo aos poucos no processo. Durante um ano, fui buscando, conhecendo mais de Deus. E aí eu comecei a ser preenchida por Deus, senti segurança. A segurança que eu não tinha na minha infância. Eu tinha um medo que não tinha como se explicar, um medo espiritual, um medo de tudo, um medo na alma, um vazio, sabe? Eu senti essa segurança porque era o Pai que estava dentro de mim. Eu me senti segura, me senti amada. E eu comecei a ter a força que eu precisava para viver. E as crises de ansiedade, de síndrome do pânico foi sumindo. E um milagre aconteceu. Jesus Cristo, Ele foi me curando aos poucos no processo de intimidade com o Espírito Santo, buscando a presença aos poucos. E o milagre aconteceu, algo que eu nunca imaginaria, algo que quem me conhece da minha infância sabe. Como que eram minhas crises. E Deus fez um milagre, me curou da síndrome do pânico por causa da presença dele. Esse foi o milagre que Ele causou na minha vida. A síndrome do pânico, aquele vazio que eu sentia, as raízes que causava aquele vazio através da presença do Espírito Santo. Várias causas da síndrome do pânico, psicológica e espiritual. Então existiam os dois lados, no meu caso, psicológica e espiritual. Mas a psicológica, Deus tem trabalhado muito, Deus tem me libertado, me ajudado. 80%. Agora, a espiritual, Deus, Ele me libertou através da presença do Espírito Santo. Aconteceu algo que eu nunca imaginei que ia acontecer. Vocês têm noção como que eram minhas crises quando eu era criança, crise de ansiedade, síndrome do pânico? Eu gritava. Eu pedia pra morrer. Os vizinhos e as vizinhas sempre escutavam. Todo dia eu gritava mesmo, parecendo um filme de terror. E eu gritava, falava,
eu vou morrer, alguém me ajuda. E meu coração não parava. Parece que eu tenho um infarto. Eu pensava que eu tinha problema no coração. Mas a crise de síndrome do pânico no Google diz que dura de 15 a 30 minutos. Em mim era assim, mais de 1 hora, 2 horas. Sabe por quê? Por causa do inferno. Era uma batalha espiritual contra mim fortíssima. Porque Deus tinha me escolhido já desde a minha infância. Eu já tinha dons espirituais. Deus falava comigo. Então o inferno batalhava com força para destruir a minha vida. Então eu tinha crises fortíssimas. E eu pedia para morrer, Eu imaginava cenas de eu morrendo. Ficava muitas vezes sem comer para morrer. Pra você ter a noção. Então é isso, é um testemunho forte que eu tenho. Então o batismo do Espírito Santo, intimidade com o Espírito Santo, aceitar a aliança que eu fiz, fez um milagre na minha vida. Fez totalmente o sentido da minha vida. Preencheu o vazio que eu tenho. Então isso é algo que eu devo continuar buscando, porque todos devemos permanecer na presença para não perder a presença e não perder aquilo que recebeu de Deus. Então muitas vezes o que você precisa é isso. Pode ser que você não sinta um vazio, pode ser que você não tenha crise de ansiedade, de síndrome do pânico, mas você precisa da presença e do amor de Deus. Você vai se sentir uma pessoa amada, uma pessoa feliz e completa. Você vai ter um amor próprio, você vai se sentir tão completa e segura que você vai transmitir isso para as pessoas. Você vai ter vontade de viver, você vai ter resultados nas coisas que você faz. Deus me deu uma palavra que eu vou pegar aqui e vou ler para vocês. 1 João 4, versículo 7. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo para que por meio dele tenhamos vida. E é nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que nos amou e nos enviou seu único Filho como sacrifício para o seu perdão de nossos pecados. Amado, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. Então a gente vê Deus nas pessoas, né? E seu amor chega em nós à expressão plena, através do que flui nas pessoas. Deus nos deu o Espírito como prova para que permanecemos nele e ele em nós. Então, através do Espírito Santo que a gente permanece nele, através do Espírito Santo que nós recebemos o amor, somos preenchidos e felizes. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que é Jesus e é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos que, ou seja, aquele que obedece a palavra de Deus, esse é o Filho de Deus. Sabemos o quanto Deus nos ama. ênfase nesse versículo 16. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor e quem permanece no seu amor permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo. Define muito o que eu estou falando para vocês. Eu senti um medo assim que não dá para explicar. Quem tem amor não tem medo. Tem fé, é ousado, mas quem tem o Espírito Santo some o medo. Você se sente seguro, amado, em paz. Porque o fruto do Espírito Santo é a paz e o amor. Pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Então, quando nós sentimos ainda esse vazio dentro de nós, ansiedade, crise de ansiedades, vícios, é porque a gente não experimentou o amor de Deus. Deus ainda não vem morar dentro de você completamente. Você não é totalmente cheio do Espírito Santo. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois se não amamos o nosso irmão, a quem vemos, como os amaremos a Deus e quem não vemos. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ama também os seus irmãos. Então, quem recebeu a presença do Espírito Santo, ele é preenchido, ele é cheio do amor, ele tem os frutos do Espírito Santo, o caráter de Deus, ele é feliz, ele transmite isso através do amor, ele transmite isso para as pessoas. Então, muitas vezes, as suas crises de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico, ou crises existenciais, crises de suicídio, pessoas que se cortam, muitas vezes é falta, muitas vezes não é a causa, não é falta de Deus. Tem gente que busca Deus, mas é necessário passar um processo, porque Deus é a solução, mesmo que a raiz não é falta do Espírito Santo.
A Deus é a solução para isso, para o suicídio, para a depressão, para o vazio, para a crise existencial. Muitas vezes se sente solitário. Deus é o seu amigo. Nunca mais me senti solitário sem a presença do Espírito Santo. Quando recebi a presença do Espírito Santo, eu sempre tinha medo de ficar sozinho dentro da minha própria casa. Eu tinha medo, eu tinha que dormir junto, grudado com as pessoas. Porque eu sentia uma presença maligna, do capeta mesmo, dentro de mim. Por causa do vazio. Porque a sensação do vazio, só quem já sentiu sabe como que é. Muitas pessoas se suicidam por isso. Por causa desse vazio. Tem gente que aceita Jesus e fala, não adiantou, e isso suicida. Porque precisa procurar raízes, porque que ela sente esse vazio, se é emocional, se é trauma, alguma coisa, ou se é espiritual mesmo. Às vezes precisa passar um processo para ser cheio do Espírito Santo. Não é só ir para a igreja e louvar. Preciso ter paciência para Deus ir tirando tudo que impede de ela ser cheia. Também buscar o batismo de fogo, o batismo de poder. Pessoas também que têm dom de transferir, pessoas que entendem sobre isso, passaram um processo buscando sempre para o fogo queimar em você e esse vazio sumir de você. O fogo faz sumir o vazio, o fogo faz sumir a vontade de suicídio. O fogo do Espírito Santo faz você sentir feliz, amado e vivo. Você não sente vontade de morrer, você sente vontade de viver. Não culpa as pessoas que tem depressão ou que falam, vou morrer, eu vou me cortar. Não culpo, não, elas não são culpadas. Muitas vezes são maldições hereditárias, muitas vezes são coisas que elas passaram, que foram vítimas da vida, e muitas vezes é porque elas estão vazias do Espírito Santo, e muitas vezes é culpa dela porque ela não busca a Deus mesmo, né? Deixa Deus de lado e prefere viver para o mundo. Então muitas vezes Deus dá um chacoalhão nas pessoas, porque Deus não é um pai ruim, é um Deus bom, e dá um chacoalhão nas pessoas, permitindo situações ruins para trazer ela para perto, para que ela acorde e veja que é Deus que ela precisa. Eu vi na internet que uma profecia que muitos famosos se entregariam para Jesus. E isso está acontecendo, muitos famosos estão se entregando para Jesus. E eu vi uma, Tati Zak, acho que é. E ela começou a gravar, ela deixou o funk. Ela deixou o funk. Gente, agora que eu fui perceber que eu tô sentada em cima do negócio aqui, branco, cheio de milho, acho que é macumba, que tá repreendido em nome de Jesus. Vou mostrar pra você. E esqueci o que eu tava falando. E ela se converteu pra Jesus. Tá passando pelo processo. Ela escutou o chamado de Deus. Então ela percebeu ali no testemunho dela que ela precisa de Deus. Ela não quer mais cantar funk. Ela quer cantar para Deus. Ela lançou um gospel, uma música gospel. Ainda não mudou totalmente, mas é um processo. Então muitas vezes Deus vai permitindo, vai falando através de situações. Deus sabe como trabalhar na vida de cada pessoa, gente. Eu acho que aqui tá bom, né? É um testemunho. E é isso. Então, eu era uma criança infeliz, cheia de crises de ansiedade, síndrome do pânico, que Deus foi me preenchendo. No espiritual, Ele me curou a síndrome do pânico. Através do espiritual, me enchendo da presença do Espírito Santo. Atenção se você não tem um psicológico forte. Não assista o próximo vídeo. Leia a legenda do próximo vídeo com atenção. Saíram vozes do inferno no vídeo, gritos aterrorizantes. Quem souber interpretar ou entender o que esse espírito está falando, me diga nos comentários. Estou.
Meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha encher os seus filhos com a tua presença. Que o Senhor venha mostrar o melhor caminho. Que o Senhor venha trazer alguma situação que faça com que elas venham para a tua presença. Mostre para elas que elas precisam de um Senhor, que elas precisam de você, que elas precisam ter a salvação eterna. Que os seus sinais, os sinais da sua volta estão perto. Que sem o Senhor nós não somos nada. Que o Senhor é a cura, é a paz, é a felicidade, é aquilo que ela precisa. Ela só precisa clamar ao Senhor, ela só precisa buscar ao Senhor. Que o Senhor venha tocar no coração dos seus filhos agora, Pai. Toque no coração dos seus filhos agora. Coloque um desejo para te buscar. Coloque o teu amor. Espírito Santo, vai até os seus filhos agora. Coloque um desejo no coração deles de te buscar. Fogo do Espírito Santo, o teu amor, a tua presença. Que o Senhor vá até eles e dê força e ajude para que eles venham buscar a tua presença, para se encher da tua presença. Que o Senhor unja o teu sangue e que o teu nome seja glorificado na vida dos seus filhos. E que esse vídeo venha esclarecer a mente deles, que faça com que eles venham refletir e buscar a tua presença, porque a sua volta está perto, Pai. Que o Senhor faça um grande milagre na vida deles, da mesma forma que fez na minha vida. Eu não sou diferente de ninguém, eu não sou ninguém, eu sou apenas uma como todo mundo. E o Senhor é o Rei da glória. É o Senhor que merece toda a honra. Eu sou apenas mais uma pequenininha que o Senhor escolheu, uma improvável, para entregar e levar a sua palavra com as minhas imperfeições, do meu jeito de ser mesmo. Mas o Senhor me escolheu pelo meu coração. E que teu nome seja glorificado através da minha vida. Que teu nome seja levado na vida, a tua presença, a tua cura. E o meu testemunho chegue na vida de muitas pessoas. Que você sinta aí o amor de Deus agora, Jesus Cristo te abraçando, que você receba a presença do Espírito Santo. O conselho que eu tenho para você é: busque agora a presença do Espírito Santo. Passe um processo, se você sentir no coração, faça uma aliança com o Senhor Jesus, se batize nas águas, não importa a igreja, se batize nas águas, busque Jesus enquanto é tempo, porque a solução para você é Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês. Que é assim, ó. Estás aqui, morando entre nós, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Então o milagre que você precisa está aí, em Jesus Cristo. Tchau, gente.